gravar. Compartilhar aqui a tela. Cadê? Ops. Então, ó, na semana passada, a gente falou aqui das... Bom dia, Giovana. Das capitanias hereditárias. Então, que era a forma, né, de doação de terras estipulada pelo governo português aos capitães donatários para ocupar o território aqui onde hoje é o Brasil. Então, era a maneira que eles tinham de tentar impedir o avanço das outras potências europeias, né, que queriam tomar o território, que estavam, né, já invadindo em alguns pontos. Então, eles resolvem ocupar esse território. Como nós vimos também, acabou não sendo tão eficaz esse sistema aqui no Brasil. Lembrando que a terra ela não era do capitão donatário, a terra era da coroa portuguesa. Então, a partir do momento que ele descumprisse uma parte do que tinha sido estipulado, a qualquer hora o governo português poderia tomar o terreno, o território de volta. Né? Então, assim, mas eles tinham o direito de explorar o território como eles bem entendessem. Né? Então eles atuavam como gerentes. Uma espécie de gerência, exatamente. E, como eu tinha dito, para a coroa portuguesa, isso era uma vantagem, porque, tipo, eles não tinham que pagar, né, para esses caras, eles, pelo contrário, eles só iam lucrar com isso. Porque os caras é que vão proteger, eles têm a obrigação de proteger, eles vão produzir, até porque eles estão vindo para cá, né, os que vieram, que tiveram muitos que não vieram para o Brasil, vão lucrar, e com esse lucro a coroa portuguesa iria ganhar o quê? Com impostos. Então, tipo, eles não estão investindo nada e ainda vão ganhar com os impostos e proteger o território que eles estavam arriscando perder. Então, para eles o sistema de capitanias hereditárias era muito importante. Então, como você bem colocou, Ítalo, era uma espécie ali de gerência. Então, eles estão gerenciando aqui, né? Mas eles tinham uma certa liberdade, que era o chamado foral, a carta de foral, que dava, né, determinava suas obrigações e os deveres. Né? Então, ele tinha essa obrigação de defender e tal, enfim. Mas ele tinha também direito de explorar o território, de doar lotes menores de terra, que eram as sesmarias, enfim. Então existia também, óbvio, a vantagem por parte dos capitães donatários. Os caras não iam vir para o Brasil se só tivesse prejuízo. Né? Então, óbvio que os caras, quando vieram para cá, eles tinham o objetivo de obter lucros. Só que esse sistema acabou apresentando uma série de problemas. Foi mal, pessoal. Eu estou usando um outro aplicativo que não é o PowerPoint, aí acaba que algumas coisas ficam fora de formatação. Então, para a realidade do Brasil, o sistema de capitanias hereditárias ele acabou se mostrando falho. Né? Então, se mostrou como uma série de problemas. Né? E quais foram os problemas? Como eu disse, alguns donatários nem chegam a vir para o Brasil. Porque, tipo, o custo vai ser muito alto, talvez não compense. Tipo, vou começar a ganhar daqui a quanto tempo? Então, muita gente nem chegou a vir para aqui, para o Brasil. Outros foram atacados por indígenas, inclusive é o caso que acontece aqui, né,
onde hoje é a Paraíba, né? Que na época era a capitania de Itamaracá, e que foram necessárias 5 expedições para os caras conseguirem, de fato, dominar o território. Espera aí um pouquinho, pessoal. O que acontecia? Aqui na Paraíba, né, nós tínhamos 2 tribos indígenas, aqui no litoral, os Tabajaras e os Potiguaras. Os Potiguaras ao norte da foz do rio, os Tabajaras ao sul. Não, ao contrário. Não, é isso mesmo. Os Tabajaras ao norte, os Potiguaras ao norte e os Tabajaras ao sul da foz do rio Sanhauá. E aí, tipo, eles eram aliados, então todas as vezes que os portugueses tentavam entrar, eles conseguiam rechaçar. Até que na última tentativa, os Tabajaras e os Potiguaras, eles entraram em um conflito, né? E que acabou enfraquecendo-os. E aí os portugueses se aliaram aos Tabajaras e, diante disso, conseguiram invadir, ocupar o território e acabar com os potiguaras, né? Então eles conseguem depois de 5 tentativas, né? E isso é inclusive um dos fatores que faz com que a atual cidade de João Pessoa, né, a época Paraíba, seja a terceira cidade mais antiga do Brasil, apesar de, por exemplo, Olinda, Recife terem sido fundadas antes, mas elas eram fundadas como vilas, e aqui, devido à dificuldade de domínio, acabou sendo fundado logo como cidade. Então, a atual cidade de João Pessoa só fica atrás de Salvador e de São Vicente como cidades, né? Não como vilas, enfim. Tá? Outro problema, né? Muitos desistiram de trabalhar porque o território era muito grande, né? Apesar deles poderem doar lotes menores, que eram as sesmarias, mas como a gente pôde olhar ali no mapa, então seria praticamente o equivalente a um estado inteiro. Então era uma parcela, era algo muito grande para defender, para produzir. Então tipo, nem todos conseguiam pessoas para ocuparem as sesmarias, né? Então, assim, se eles conseguissem, era uma beleza. Por quê? Porque você vai ter como é, um cara trabalhando para você. Se a gente fosse fazer uma analogia, seria o equivalente, por exemplo, eu tenho um estado, eu sou o dono, entre aspas, do estado. E aí eu divido em cidades e dou a cidade para cada pessoa. E aí elas vão produzir. O que elas produzirem, uma parte elas vão me dar, e aí eu vou passar para o governo. Então, tipo, seria uma vantagem. Mas nem todo mundo conseguiu isso, por conta do tamanho do território. O sistema de capitanias eles tinham testado lá na Ásia, mas com territórios infinitamente menores. Então, isso gerou um problema também. Outro, falta de apoio do poder real. Então, como eu disse para vocês, a coroa portuguesa ela não está nem aí para o que está acontecendo aqui. Eles só queriam lucrar com aquela situação, né? Eles não queriam é, nada além disso, né? Para eles era um processo barato e eles não queriam, né, mudança. Diante disso, ocorreu, obviamente, o fracasso dos sistemas de capitanias hereditárias no Brasil. Mas, tentando resolver esse problema, o governo imperial, o governo português, ele criou os chamados governos gerais. Tá? O sistema de governo geral ele foi estabelecido desde 1549, que foi o primeiro, tá?
até a vinda da família real para o Brasil em 1808. Então, de 1549 até 1808, o Brasil teve governadores gerais, que seriam, e aí a grosso modo comparando, uma espécie de presidente. Então, é uma pessoa que vai organizar, articular o Brasil. Já que muitas vezes a ordem vinha do rei e tal, então era uma dificuldade muito grande. Quando você estabelece o governo geral que ele tinha uma certa autonomia e ele vai poder resolver problemas que antes ficavam quase que exclusivamente na mão do rei, né? Vai facilitar esse processo. Então, os três primeiros foram os mais conhecidos e que começaram as mudanças. Tomé de Souza, Duarte da Costa e depois Mendes Sá, certo? Então, qual foi o objetivo da criação dos governos gerais? Então, ó, como eu disse, foi implantada em 1549 e perdurou até 1808. Então, primeiro ponto, controlar a exploração do pau-brasil. E já a partir de 1549, na verdade, o pau-brasil ele já está começando a ficar em segundo plano. Por quê? Porque já começa nesse período a exploração da, da produção de açúcar, né, no Brasil, que era uma atividade infinitamente mais lucrativa do que o pau-brasil. A gente vai falar daqui a pouco sobre a cana-de-açúcar. Né? Então, ó, o objetivo também, defender a América das invasões estrangeiras, que estavam o tempo todo, a França, né, invadindo para levar para o Brasil, eles chegam a invadir o Rio de Janeiro, lá eles fundam a França Antártica, então eles ocupam o território lá do Rio de Janeiro, depois eles são expulsos e ocupam a região onde hoje é o Maranhão, né, para depois finalmente serem expulsos de fato. Né? O que é interessante é que essas presenças acabaram influenciando na arquitetura. Né? Por exemplo, quando a gente vai ali em Recife, Olinda, a gente percebe uma diferença. A característica urbanística ali de Recife, do Recife Antigo, é diferente de Olinda. Por quê? Porque toda aquela parte do Recife Antigo foi construída pelos holandeses, então eles têm uma característica arquitetônica. Olinda e tal foi construída pelos portugueses, então tem uma outra característica. Se você vai para São Luís, no Maranhão, tem uma influência francesa, então tem outra característica. Né? Então essas invasões aí desses povos acabou influenciando também na arquitetura desses lugares. Tá? Terceiro ponto ali, promover o povoamento das terras, ou seja, fazer com que as pessoas de fato ocupassem o território que lhes foi concedido. E, por fim, coordenar o governo das capitanias, ou seja, tentar fazer, tipo, por que São Vicente e Pernambuco foram prósperas e as outras não? Então, meio que tentar criar um sistema para fazer com que as outras, as outras capitanias também funcionassem no Brasil. Então aqui é só um mapa, né, da época, divisão das capitanias e tal, enfim, como estava dividido aí o Brasil, certo? Então, ó, é só para a gente começar, certo? Então, a gente viu esse início aí, e agora a gente vai começar a falar de fato sobre as primeiras, né, atividades econômicas ali do Brasil colônia, tá bom? Deixa eu abrir aqui outro, outro slide. Cadê?
Bom, então a lógica econômica ali desse período do Brasil é como é. Peraí. Sim. Então, dentro desse estabelecimento e dessas mudanças, né, que ocorreram, a gente tem que entender, e vocês vão ver isso com Oswaldo, né, que há uma mudança nas estruturas ali quando a gente estabelece o mundo moderno, tá? Então, um dos pontos das características que se vê ali no mundo moderno é o estabelecimento do mercantilismo, que vai ser aquele primeiro passo, aquele primeiro estágio, digamos assim, do capitalismo. Alguém lembra alguma característica do mercantilismo? Utilização de moedas ao invés de escambo. Isso é uma das características. A economia é baseada na quantidade de renda. Isso, né? Que aí, no caso, seria a acumulação, o metalismo, né? A acumulação de Que é a metais acumulação de metais preciosos. preciosos, né? Que tipo, quanto mais ouro e prata um país tiver, mais rico ele vai ser considerado. Balança comercial favorável, Valorização do mercado. isso, né? Que balança comercial favorável basicamente eu ficar no positivo, ou seja, eu exportar mais do que importar, né? É o que o Brasil E está precisando, né? é, né? E que aí é um dos problemas do Brasil dos superávites tem a ver com o que a gente exporta, né? Porque nós exportamos muitas commodities e poucos produtos como industrializados, né? Nós exportamos, né? De grande Mas a especialidade maioria são técnica. itens agrícolas. Exatamente. Hein? Infelizmente são, né? E eu digo aí, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo. Felizmente, porque, tipo, mesmo o mundo estando em crise, as pessoas comem, né? Então, a exportação de produtos agrícolas, né? A agroexportação de maneira geral, ela continua, mas em compensação tem o problema de ter pouco valor agregado. Então, o Brasil, obviamente, ele exporta alta tecnologia, né? O Brasil exporta, por exemplo, aviões, É a segunda mas, melhor companhia aérea do mundo. pois é, que é a Embraer, né? E companhia individual pela primeira vez. A Azul, que é Ah, isso eu não brasileira. sabia, não. Foi a melhor do mundo, foi considerada a melhor do mundo. Aí já é serviço, né? Já é prestação de É. serviço. Mas assim, produção mesmo a gente já tem, mas ainda comparativamente é pouco. E outra característica do mercantilismo é o pacto colonial ou chamado também exclusivo colonial, que é quando as metrópoles elas vão explorar as suas colônias, certo? Então, o Brasil ele foi uma área de exploração mercantilista. Então, tipo, o que era explorado aqui, inicialmente o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, que a gente vai falar sobre isso depois, o objetivo era de tentar acumular essa riqueza na coroa portuguesa. E isso é um detalhe. A economia nesse período ela é muito dependente do Estado. Hoje, óbvio que afeta, né? Porque se a gente importar muito e tal, mas para o governo não vai ter tanta influência. Por quê? Porque se importar, paga taxa, se exportar, paga taxa. Né? Então, assim, ele vai estar ganhando de todo jeito. O que acontece e o que é importante para a economia é que, tipo, o fato da gente estar importando mais do que exportando levanta um alerta de que, onde é que a indústria brasileira está falhando, que nós temos que importar mais do que exportar, né? Então levanta meio que um alerta aí
nessa situação, tá bom? Essa dinâmica econômica da colônia foi baseada num sistema que a gente chama, deixa eu anotar aqui, cadê aqui? Plantation. Talvez vocês tenham escutado isso aí lá pelo 7º ano, 8º ano, né? Não sei se alguém lembra ainda dessas características, mas não se preocupe, vocês vão escutar aqui no primeiro, vocês vão escutar no segundo, vão escutar no 3º ano, né? Esse sistema de econômico que persistia no Brasil. E não só no Brasil, na verdade, né? Em outros lugares do mundo também existia. Então, ó, quando a gente fala de plantation, tem as seguintes características. Latifúndio. O que é um latifúndio? Alguém sabe? É uma faixa de terra. Isso, né? No caso, o latifúndio é uma grande extensão de terra, né? Monocultura, que aí É quando se planta apenas um tipo de coisa lá, tipo uma monocultura de milho. correto, exatamente. Então, só um produto, né? Então, latifúndio, monocultura, mão de obra utilizada, Escrava. escrava, muito bem. Então, essas são as características principais. E, óbvio, voltado para a exportação. Então, ó, plantation. Então, ó, latifúndio, escravista, monocultura, voltado para exportação, certo? Então, basicamente, isso aqui é o sistema de plantation, certo? Que vai ser uma característica da economia brasileira durante grande parte do período colonial e também do período imperial brasileiro. E hoje, na verdade, ainda tem muito isso, né? Então, tipo, óbvio que a gente não utiliza mais mão de obra escrava, mas nós Em alguns temos lá, lugares utiliza. infelizmente, né? Trabalhos análogos à escravidão, né? Mas nós temos latifúndios, monocultura e voltados para exportação. Por exemplo, o Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de soja. Então, tipo, Atualmente o maior. hã? Atualmente é o maior. Pois é, né? Então, tipo, o Brasil exporta muita soja, né? Então, exporta muito também trigo, enfim. Então, são produtos ali que vão estar nesse esqueminha aí. Ou seja, o Brasil ainda tem, infelizmente, como a gente estava falando anteriormente, essa dependência muito forte dos commodities, né? Dos produtos agrícolas. Desenvolvimento de atividades variadas e paralelas à grande lavoura. Então, isso é óbvio. E aí, tipo, a gente vai ver que durante o período colonial, inicialmente, ali de 1530 e 1540, quando começa de fato a ocupação, até o final do século 17, 1690, por ali, a gente tem a principal atividade, que é a cana-de-açúcar, mas não se planta só isso. Você vai ter produção de feijão, você vai ter criação de gado, né? Você vai ter outras atividades paralelas a esse sistema de plantation, até porque o que era produzido ali na lavoura canavieira era voltado para exportação. Só o resto é que ficava aqui. E o que é o resto ali do açúcar? É rapadura, é o melaço, que às vezes ainda era utilizado, né? O melaço para levar para a África para trocar por escravos, né? Mas, por exemplo, a rapadura, que é o caldozinho lá da cana que eles endurecem, né? Era o resto. E como era muito barato, era utilizado e é uma fonte energética muito boa, aí eles davam para os escravos. Então, tipo, tem outras atividades
tem um comérciozinho básico, né? Outra coisa que é importante quando a gente fala da escravidão, a escravidão no Brasil não está apenas voltada para o trabalho agrícola, óbvio, tipo, o trabalho no campo vai ser o principal quando a gente fala da mão de obra escrava, óbvio, Mas mas também tem tem os escravos domésticos. isso, tem os escravos domésticos, tinha os escravos de ganho, né? Então tinham outras atividades também que eram atribuídas aos escravos, né? Então, a principal é lá, porque um escravo ele era muito caro, né? Então era importante que ele estivesse em uma atividade lucrativa para o cara poder tirar o dinheiro que ele investiu, né? Apesar de que com o tempo a escravidão ela vira meio que um status. Status no seguinte, assim, tipo, o cara lá no meio da Amazônia, né, não tem praticamente nada, mas ele juntava dinheiro e tinha um escravo. Então, tipo, aquele escravo não ia produzir praticamente nada, mas era status ter um escravo. Então, esse pensamento escravocrata, ele vai estar difundido em todo o Brasil, certo? E o último ali, né, as atividades econômicas influenciaram na ocupação do espaço geográfico brasileiro. Isso foi importante. Então, a criação de gado em especial. Por quê? A principal atividade lucrativa, como a gente tem dito aqui, foi a cana-de-açúcar, né? E, tipo, o bioma que se encaixa melhor a produção de cana-de-açúcar uma faixa de terra que vai até ali mais ou menos 60 quilômetros a partir do litoral. Tanto que, tipo, quando vocês vêm a João Pessoa, vocês percebem, começa ali, dependendo por onde vocês vierem, mas, tipo, vierem aí da região de Bananeiras. Se vierem por Guarabira, né, você vai perceber ali que em Guarabira não tem e tal, mas quando chega ali por volta de Sapé, a partir de Sapé, até aqui João Pessoa, até Bahia, você vai ter uma série de canaviais. Se você vem ali, digamos, você vem ali pelo Rio Grande do Norte, né, pela BR-101, por Jacaraú, enfim, por ali, você vai, Jacaraú não tem, mas você vai se aproximando da BR, já próximo mais ou menos de Mamanguape, por ali, você já começa, né, a ver plantações de cana-de-açúcar, né? Então você percebe que tipo, é uma estreita faixa ali de até 60 quilômetros. Então, tipo, o gado ele não podia ser criado nessa faixa, na mesma faixa de terra. Por quê? A criação de gado na época ela era extensiva. Quais são as características da criação de gado extensiva? Alguma delas, pelo menos uma. Como, professor? Características da pecuária extensiva. Eram executadas em grandes áreas, Isso. Grandes e áreas, longe do não litoral. longe do litoral, não existe cercas, né? Então, na pecuária intensiva a gente tem as cercas ali para controlar o gado, você vai ter uma área ali de manejo. Na pecuária extensiva não, o gado ele é criado solto. Tanto que na pecuária, diferente da produção de cana-de-açúcar, era muito utilizada mão de obra indígena. Por quê? Porque quem melhor do que para conhecer os territórios, as terras, do que os indígenas? Então eles eram, né, a partir do momento que eles eram aculturados, que eles eram passavam por esse processo de cristianização, muitos deles trabalhavam na criação de gado, né, para os homens brancos, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, então a lavoura canavieira, vou voltar, foi de fato um
a principal atividade econômica do Brasil ali entre os séculos 16 e 17. Tá? Então, o açúcar, né, era um produto extremamente caro na Europa. Né? Caro ao ponto de, tipo... Ser chamado de ouro branco. De ouro branco. E assim, era status social na Europa você ter os dentes estragados. Porque era sinal de que você podia comer açúcar. Você tinha dinheiro para comer açúcar. Então, tipo, ter cárie nos dentes, o dente ficar preto, era sinal de status social. Então, tipo, tinha gente que pintava o dente de preto para fingir que comia açúcar. Por quê? Porque era algo extremamente elitizado. Né? Então, assim, tinha esse mercado, como o Ítalo falou, era chamado de ouro branco. Né? Então, assim, era um produto muito valorizado. Né? Como eu disse, foi a principal atividade econômica da colônia. Aí, um ponto, tá, pessoal? Quando a gente fala do Brasil, agora a gente está falando mais de fato, né, do Brasil, a gente fala de ciclos econômicos. Então, a gente teve o pau-brasil e em seguida agora nós temos a lavoura canavieira, tá? Então, não é tipo, começou a exploração de açúcar, parou, tipo, não existe mais exploração do pau-brasil. Existe, mas a lavoura canavieira ela vai ser mais importante, tá? Então, e quando depois a gente fala ciclo do ouro, ciclo do café, não quer dizer que a cana-de-açúcar deixou de ser produzida. Até hoje a gente tem. Você viaja João Pessoa, se você pegar qualquer saída de João Pessoa, você vai ver plantação de cana-de-açúcar. Você pegar a Ela 109... apenas deixou de ser a mais importante. Exatamente, apenas deixou de ser a mais importante. Então, o clima que era favorável, o lucro também acabou favorecendo essa produção aqui no Brasil de açúcar. Então, assim, era um produto que era relativamente novo, caro e tinha que ter muito investimento. Em virtude disso, muitos dos produtores de açúcar, né, aqui do Brasil, eles foram buscar apoio da Holanda. A Holanda era um dos países mais ricos da época, né? E aí, buscando o apoio dos banqueiros holandeses, se faz um trato. E aí o Portugal aceita esse trato, que era o seguinte: no Brasil se plantava cana-de-açúcar e se produzia açúcar. Mas quem transportava, quem refinava e quem distribuía na Europa o açúcar brasileiro eram os holandeses. Tá? Talvez fosse aí uma coisa que vocês não sabiam, né? Imaginassem que fossem os portugueses que faziam isso. Né? Mas, na verdade, quem vende o açúcar brasileiro na Europa são os holandeses. E a coroa portuguesa, ela lucrava onde nisso? No imposto que os navios holandeses pagavam para tirar o produto do Brasil, para refinar, e para que a Holanda, que os produtores holandeses tivessem a exclusividade de venda na Europa, eles tinham que pagar taxas ao governo português. Né? Então, foi só para a gente iniciar, né, aqui essa discussão sobre a lavoura canavieira que a gente vai continuar na próxima semana. Tá bom, pessoal? Então, um ótimo resto de semana para vocês aí, uma ótima semana para vocês e até segunda-feira, tá bom?